Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado, celebramos a memória facultativa de Nossa Senhora. Sábado é dedicado à Virgem Maria. Por isso, com ela e por ela, escutemos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Celebramos hoje, então, o dia de Nossa Senhora, sobretudo amanhã do sábado, não é? Até às 15 horas, porque a partir das 15 horas, segundo a norma litúrgica, já pode ser celebrada a missa de domingo de amanhã. Quem participa da missa depois das 3 horas da tarde, sendo a liturgia de domingo, já cumpriu o preceito dominical de assistir à missa aos domingos. Pois bem, de Maria nunca o bastante, pois precisamos da intercessão dessa mãe. Precisamos pedir que essa mãe nos ajude no caminho da salvação e no caminho da santificação. Sem a Virgem Maria é muito difícil, pois estamos cercados do pecado, as trevas dominam este mundo, o mal do século nos atormenta o tempo todo. Então é muito difícil salvar-se sem a intercessão de Nossa Senhora. Como muito bem nos ensinou Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, ela é o elevador que mais facilmente nos eleva até a glória de Deus. Ir pelos caminhos da penitência é subir um grande prédio, degrau por degrau. Você vai se fatigar, vai ficar cansado, pois não temos força para fazer grandes penitências, grandes jejuns. Falta muita penitência em nossa vida, muita oração em nossa vida. Contamos então com a misericórdia de Deus que nos vem por meio da intercessão de Nossa Senhora, nossa dulcíssima e querida Mãe. No Evangelho de hoje, nosso Senhor nos convida a dar testemunho dele, pois deste modo nós receberemos testemunho dos anjos na hora do juízo. E o interessante do Evangelho de hoje é que há um alerta sobre o pecado do Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. O que vem a ser este pecado tão terrível que Deus não pode perdoar? Não é que Deus não possa perdoar porque falta a ele o poder para perdoar. Deus não pode perdoar porque o fiel não tem em seu coração a abertura necessária aos meios de salvação que Deus lhe concede para salvá-lo. Quer dizer, Deus concede graças para que o homem se salve, mas ele rejeita. Ele não quer ser salvo. Ele quer ser obstinado em seus pecados, em sua vida de vício, em sua vida de erro. Para melhor elucidar esta matéria, temos que nos apoiar em Santo Tomás de Aquino.
Ele trata muito bem desta matéria na Suma Teológica, na parte secunde, número 14, diz que o pecado pelo Espírito Santo pode ser cometido de 6 maneiras, e enumera: desespero, presunção, impenitência, obstinação, impugnação da verdade conhecida e a inveja da graça fraterna. Então Deus não pode salvar quem peca contra o Espírito Santo porque ele se desespera de sua salvação. Ele não confia na misericórdia de Deus. Foi o pecado de Judas, que ao ter vendido nosso Senhor, ter cometido um grande pecado, se desesperou de sua salvação e se enforcou. Aquele que se desespera, ele peca contra a fidelidade de Deus. Ele perde a sua fé na graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cai no desespero, duvida da misericórdia, do perdão, do amor de Deus. E uma vez desesperado, sem fé, sem confiar na bondade de Deus, se perde. Segundo pecado, a presunção é o oposto disso. Aqueles que acham que vão ser salvos sem nenhuma penitência. Aqueles que acham que vão ser salvos sem ter que obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, sem ter que seguir as palavras de Cristo, sem ter que cumprir o Evangelho, acham que serão salvos pela misericórdia de Deus que é infinita, mas sem mérito algum. É presunção isso. É presunção. Nosso Senhor tem uma doutrina. Nosso Senhor nos deixou mandamentos, palavras a ser seguidas. Esses acham que vão ser salvos de qualquer maneira. Deus vai salvá-los, mesmo vivendo uma vida de total recusa dos meios de salvação que Deus lhe concede. Terceiro pecado contra o Espírito Santo, a impenitência. A impenitência diz respeito aos pecados da vida pregressa. Ele não faz penitência dos pecados que ele cometeu em sua vida. Se ele não faz penitência é porque ele não está verdadeiramente arrependido. Ele não muda de vida. Ele conheceu um pouco a verdade, já está dentro da igreja, mas não faz penitência. Acha que Deus vai perdoar os seus pecados sem ele ter mérito nenhum, sem esforço da parte dele, sem ascese da parte dele, sem oração, sem jejum, sem penitência, sem esforço, sem colaborar com a graça de Deus, sem pedir perdão mesmo dos pecados que ele cometeu em toda a sua vida, sem fazer penitência. É dito sobre Pedro que, após ter negado nosso Senhor, chorou tanto que em sua face abriram 2 valetas pelas águas de lágrimas que escorreram pelos seus olhos. Tamanha penitência que ele praticou após os pecados, e Santa Maria Madalena também recebeu, então, a misericórdia de Deus, correspondeu e praticou em toda a sua vida uma vida de penitência. Segundo, a obstinação no pecado, que diz acerca do futuro. A pessoa quer continuar obstinada naquele pecado, naquele erro, não quer mudar de vida. Então, mais uma vez aqui, então, se peca contra o Espírito Santo porque se despreza os meios de salvação que Deus concede. A impugnação da verdade é o 5º pecado contra o Espírito Santo. A pessoa está ali, ele conhece a verdade, alguém ensina a ele a verdade, está aprendendo a verdade, mas ele rejeita. Ele quer continuar no erro. Então ele impugna a verdade. Deus dá os meios de salvação para que ele seja salvo por meio da verdade que chega até ele, que ele conhece, que ele aprende pelo Evangelho, pela doutrina da igreja, por uma boa catequese, por um bom sermão. Ele sabe que é errado, impugna a verdade e continua no erro. E por fim, o 6º pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo,
enumerado por Santo Tomás de Aquino, é a inveja da graça fraterna. O cristão inveja a graça que Deus deu ao outro. Então, por causa disso, ele despreza os meios de graça que Deus dá a ele. Pois se ele tem inveja da graça alheia, é porque ele não tem essa graça. E não tem essa graça por quê? Porque ele recusou a graça de Deus em sua vida e inveja o outro que tem a graça de Deus em sua vida. Então, isso também consiste num pecado contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo. Invejar a graça do outro. Precisamos da intercessão de Nossa Senhora para a nossa salvação. Está vendo como precisamos de Nossa Senhora para a nossa salvação? Por isso, reze o teu rosário diariamente. Renove o teu ato de consagração segundo São Luís Guilhão de Montfort. Chame pelo docíssimo nome de Maria várias vezes pelo seu dia. Traga ela na sua mente, no seu pensamento, diversas vezes no seu dia. Não se esqueça de Nossa Senhora. Não se esqueça de Nossa Senhora nenhum minuto sequer. Conte com a intercessão dessa mãe, porque assim como ela abriu o coração e ela abarcou toda a graça que Deus queria lhe conceder, que ela também nos ensine isso, a abrir o coração e abraçar toda a graça de Deus, os meios de salvação que Deus quer nos conceder para a nossa salvação e a nossa santificação. Um bom sábado da Virgem Maria. Se prepare bem para o domingo, para a missa dominical de amanhã. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.